Olá, boa noite. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Banco Central cria novo site para clientes consultarem se há dinheiro esquecido em instituições financeiras. Os acessos a esse site poderão ser feitos a partir da próxima segunda-feira, dia 14. E você vai ver também. A volta às aulas presenciais nas redes municipais de ensino do país. Pelo menos por enquanto, aqui na capital paulista, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 não será obrigatório. Há 6 dias do Super Bowl, fomos às ruas com um time especial para mostrar as características desse tipo de jogo. Futebol americano ainda tem poucos jogadores aqui no Brasil, mas o interesse pelo esporte vem aumentando nos últimos anos. O presidente Jair Bolsonaro pediu hoje maior diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que foram fazer o convite para a posse deles na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão assumir o comando do TSE no próximo dia 22. A cerimônia deverá ser virtual. Os dois foram ao Palácio do Planalto fazer pessoalmente o convite ao presidente Jair Bolsonaro. A reunião de hoje aconteceu dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter descumprido uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ao não comparecer para depor no inquérito da Polícia Federal. A reunião de hoje durou menos de 10 minutos. Segundo informações do Planalto, o presidente se mostrou aberto para estreitar relacionamento com o Supremo, com diálogos mais habituais. E os ministros se mostraram solícitos ao pedido de Bolsonaro. À tarde, Edson Fachin e Alexandre de Moraes também levaram o convite aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Começou a valer o programa que agiliza a entrada de brasileiros nos Estados Unidos e quem se cadastrar não vai mais precisar passar pelas filas de imigração. O programa, batizado como Global Entry, é a terceira fase de um acordo assinado com o governo dos Estados Unidos que facilita o acesso dos brasileiros ao país. As negociações sobre o assunto começaram em 2013, mas só foram formalizadas em 2019, alguns meses após a viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Todos os brasileiros que queiram simplificar a ida ao país norte-americano precisam fazer a inscrição na plataforma do programa, pagar uma taxa de $100 e aguardar a aprovação. A pessoa precisa estar com o visto em dia. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que a medida vai estimular negócios entre os dois países. O preço médio da cesta básica em janeiro subiu em 16 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese. Em Belo Horizonte, os itens básicos de alimentação atingiram maior valor em 28 anos. Nos supermercados e sacolões, o consumidor passou a fazer malabarismo na hora de comprar. A gente vai empurrando, né? Deixa de comprar um, compra outro. Carne de vez em quando. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas da UFMG, a soma dos produtos da cesta básica em Belo Horizonte no mês de janeiro chegou a R$ 637,20, alta de 4,66% em relação a dezembro e maior valor desde o primeiro levantamento feito em 1994. Tá tudo caro, moço, tá um absurdo os preços. Nossa, o preço aumentou demais. A gente compra quase nada e paga um preço absurdo. Entre os produtos que mais subiram estão a batata inglesa, que ficou 33% mais cara, o tomate, com alta de 18,5%, e a carne, que teve reajuste de 4%. Reflexo das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nas primeiras semanas do ano. Eles sofrem essas influências, no caso do mês de janeiro, mais climáticas, e acabam elevando a cesta básica nesse momento, né, o que está acontecendo, fazendo essa elevação histórica. Com o preço atual, a cesta básica representa mais da metade do valor do salário mínimo, que é R$ 1.212. Outros produtos considerados essenciais também estão mais caros. Com isso, o orçamento familiar fica cada vez mais apertado. De acordo com o IPEAD, BH registrou aumento de 2,7% em artigos de residência, 2,5% em transporte, comunicação
energia elétrica, combustíveis e água e 1,2% para a saúde e cuidados pessoais. É muito complicado. A gente tem de estar administrando para equilibrar as coisas, senão não dá nem para manter o mês. Já no levantamento feito pelo DIEESE, os preços médios da cesta básica subiram em 16 das 17 capitais pesquisadas. Só Porto Alegre não teve aumento. A cesta mais cara é a de São Paulo, R$ 713,86. Com base nesse valor, o Instituto calculou o salário mínimo necessário para as despesas mensais básicas de uma família de 4 pessoas. Aproximadamente R$ 6.000, quase 5 vezes mais que o valor atual. O salário mínimo não está dando para nada, infelizmente. Nem para comer direito? Nem para comer direito. O Banco Central criou um site exclusivo para consultas de valores esquecidos em instituições financeiras. As pessoas poderão acessar a partir da próxima segunda-feira, dia 14, a página valoresaReceber.bcb.gov.br. Segundo o órgão, quem tiver dinheiro parado em algum banco poderá confirmar o valor e pedir a transferência a partir do dia 7 de março. A página foi criada no mês passado, mas após o grande volume de acessos derrubar o sistema, o Banco Central decidiu criar um novo site. A estimativa é que existam até 8 bilhões de reais esquecidos em contas bancárias. Chegou a hora da gente conferir juntos a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, ainda tem previsão de chuva em boa parte do Brasil e ela pode ser mais volumosa entre a região norte, o centro-oeste e também o sudeste. No sul, o dia começa abafado, o sol aparece, mas chove no período da tarde, na faixa leste, olha só, dos 3 estados. E a chegada de uma frente fria ainda deve provocar instabilidade em todo o sudeste, por isso a previsão de chuva em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o céu fica carregado, chove a qualquer hora do dia e tem queda nas temperaturas. Olha só, 22 graus amanhã e 20 graus na quarta-feira. Já no Nordeste, sol no litoral e uma chuva fraca e passageira no interior. Também deve chover em toda a região norte e, mesmo assim, o clima fica abafado. Em Manaus, a máxima pode chegar aos 31 graus. E para finalizar, olha só essa imagem. Isso aconteceu na região metropolitana do Recife e também em Natal. Segundo especialistas, esse é o efeito de ótica e tonalidade do céu causada pelo espalhamento dos raios solares. Também pela inclinação do sol ao amanhecer e pelas partículas que estão em suspensão na atmosfera. Impressionante, né? Bom, e para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E fevereiro é o mês de conscientização e combate à leucemia, um câncer que acomete a medula óssea e o sangue. O Instituto Nacional de Câncer estimula 10 mil novos diagnósticos até o final do ano. Nos casos mais graves, é necessário o transplante da medula óssea. A médica virou paciente quando descobriu o mieloma múltiplo, um câncer raro que ocorre nas células da medula óssea, chamadas de plasmócitos. A Maria Paula, de início, relutou para aceitar que precisava de um transplante. No caso dela, foram usadas as próprias células-tronco. É o autotransplante, conhecido como autólogo. As células-tronco são coletadas antes das sessões de quimioterapia para destruir a medula doente e eliminar a doença. Após essa fase, as células retornam ao organismo do paciente. Teve uma resposta boa no primeiro, mas a doença voltou, porque o mieloma é uma doença incurável. Então, a gente tem que ficar acompanhando a vida toda. E ela voltou depois de 5 anos. Então, eu tive que fazer novamente o transplante. E agora continuo com a quimioterapia. Mas eu consigo ter uma vida tranquila, trabalhar, sair. Em outros pacientes, é necessário fazer o transplante chamado alogênico, quando as células-tronco vêm de um doador. Atualmente, 650 pessoas aguardam por esse procedimento. O Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, tem mais de 5 milhões de voluntários cadastrados. É o 3º maior banco do mundo e pertence ao Ministério da Saúde. Apesar do número de doadores ser expressivo em relação aos receptores,
a taxa de compatibilidade é baixa. A probabilidade é de 1 para 20 mil. Por isso é importante doar medula óssea. É como doar sangue. Só que no caso da medula, o material só será coletado quando surgir a compatibilidade. A todos aqueles, que têm interesse em ser um doador, que procurem o Hemocentro, que vejam os critérios para ser um doador de medula, que pensem no compromisso que é ser um doador de medula. E para os nossos mais de 5 milhões de doadores já cadastrados, a gente lembra que tão importante quanto ser um doador é manter o seu dado cadastral atualizado. Porque o paciente que vai precisar de você, ele pode aparecer no primeiro mês, no primeiro ano, no 10º ano. A leucemia provoca o crescimento rápido e anormal das células do sangue, os leucócitos, que são responsáveis pela defesa do organismo. O diagnóstico é feito por exames de sangue ou da medula óssea. A doença pode causar dor nos ossos e articulações, fadiga, febre e perda de peso. Ela evolui muito rápido. Quando a quimioterapia ou outro tratamento não consegue controlar a doença, o transplante é indicado. É um procedimento que pode salvar a vida de muitos pacientes portadores de leucemias, na medida em que a gente sabe que o transplante de medula óssea, em muitos casos, representa para alguns pacientes a única opção curativa para que as suas leucemias sejam curadas. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade com a gente, sabe? Se você sente alguma coisa, vai no médico. E se você acreditar no que você está sentindo e tentar entender o que é aquilo. Confiar no médico e confiar na sua intuição. Não ter medo. Acho que a gente não pode ter medo de ter uma doença, porque hoje nós estamos num momento que é possível ser tratado e sempre tem esperança. Eu não perco a esperança, entendeu? Cuidar da saúde é sempre um bom investimento, não é mesmo? Cuidar da educação também. Depois do retorno às aulas na rede estadual de São Paulo, chegou a vez das escolas municipais receberem os alunos. E na capital paulista, hoje o dia foi de reencontrar colegas e professores. Pontualmente, à 1h20 da tarde, os portões se abriram para os alunos do ensino fundamental desta escola municipal na zona oeste de São Paulo. Hoje, mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal da capital voltaram às escolas após as férias. Para muitos pais, já estava na hora. Fico feliz as aulas ter voltado, né? Porque as crianças em casa não tinham utilidade nenhuma, né? Só ficava no celular e agora nas escolas, né? Pelo menos tem desenvolvimento para elas, o que é uma coisa boa, né? É estudar, é um futuro para eles para frente, né? Presencial para eles fica fácil, que eles perguntam, já tira aquela dúvida, já mata ali na hora, né? E consegue fazer a matéria em dia, né? Além do uso da máscara, a aferição da temperatura é obrigatória para entrar na escola. Apesar da semelhança em alguns protocolos, a Prefeitura da capital tem normas diferentes das recomendações do Estado. Além das regras já conhecidas para evitar o contágio dentro de sala de aula, os pais também vão receber cartilhas com orientações. E, pelo menos por enquanto, aqui na capital paulista, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 não será obrigatório. Outra diferença é com relação aos sintomas. Enquanto na rede estadual, o aluno só é impedido de frequentar a escola se apresentar 2 sintomas ou mais, na municipal, basta um sintoma para o estudante e toda a classe serem isolados por 10 dias, mesmo sem teste. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acompanhou o primeiro dia de volta às aulas e garantiu que, neste retorno, todas as escolas terão o acompanhamento dos agentes municipais de saúde. Nosso foco é o retorno das aulas com segurança, combater a evasão e recuperar esse período que houve de perda pedagógica por conta da pandemia. Bom em todos os sentidos, né? Veja agora como foi a volta às aulas no Rio de Janeiro. No primeiro dia de aula, Nicolai, de 6 anos, ainda estava um pouco sonolento. Mas o garoto estava animado com a volta às aulas na escola nova. A gente está muito animado. A primeira vez ele está entrando na escola agora, né? Ele acabou de sair da Marechal Hermes, escola que ele ficou 2 anos, que era menorzinho, com outro esquema. Aqui é grande. Então ele está muito feliz, ele está animado. Diferente dos últimos 2 anos, dessa vez as atividades serão 100% presenciais.
A gente está animado, né? Porque a gente ficou tanto tempo em casa, ensino presencial, ensino remoto, que aí como eu acredito que o presencial funcione mais, a expectativa é boa, já que vai ser um ano mais calmo. Os protocolos sanitários continuam valendo. Caso algum aluno ou funcionário da escola teste positivo, deverá ser obedecido o isolamento de 7 dias. Em caso de teste negativo, mas com sintomas, a quarentena deverá ser de 5 dias. As aulas só serão suspensas para a turma inteira quando os profissionais de saúde entenderem que é adequado. Eu acho que é mais flexível agora, né, do que as regras do ano passado, tendo em vista o fato de estarmos todos vacinados. Então, eu acho que análise caso a caso, a Secretaria de Saúde vem, o pessoal da saúde do município vem. A gente não pode desmobilizar uma escola cada vez que uma criança tiver pegar uma variante da Covid. A Secretaria Municipal de Educação não vai cobrar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 dos estudantes, mas as escolas vão procurar as famílias que ainda não fizeram a vacinação. Na cidade do Rio de Janeiro, 41% das crianças aptas a receber a vacina foram imunizadas. Em Minas Gerais, uma polêmica. A Justiça determinou que a Prefeitura de Belo Horizonte comece imediatamente o ano letivo para os alunos com idade entre 5 e 11 anos. O governo municipal havia adiado o início das aulas para esse grupo. A decisão atende a um pedido do Ministério Público e obriga que todas as escolas da rede municipal retornem às atividades a partir de amanhã. A Secretaria de Educação da capital mineira disse em nota que entrou com um recurso para manter a volta dos estudantes às salas de aula para o próximo dia 14. Alguns colégios particulares também optaram por seguir essa orientação. O decreto da Prefeitura atinge as crianças de 5 a 11 anos. Segundo o Comitê de Enfrentamento à Pandemia, a medida foi adotada para que as famílias tenham tempo de imunizar as crianças contra a Covid-19. De acordo com o Tribunal de Justiça, o recurso ainda não foi analisado. Já a rede pública do estado voltou hoje com aulas 100% presenciais e obrigatórias. Minas Gerais tem cerca de 1.700.000 alunos matriculados. Vamos ver agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 22.846.000 pessoas se recuperaram da doença, 3.120.000 estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 632.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Agora, atenção para essa notícia. Foi confirmado hoje na cidade de São Paulo o primeiro caso de infecção pela subvariante BA.2 da Omicron. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente é um homem de 22 anos, morador de Santo André, no ABC Paulista. Ele fez o exame no dia 28 de janeiro em uma unidade básica de saúde da Zona Leste, na capital. O rapaz já tinha recebido 2 doses de vacina contra a Covid-19 e teve sintomas leves. Agora, já são 3 casos dessa subvariante no estado e 7 em todo o país. O Brasil recebeu mais doses pediátricas do imunizante da Pfizer, a vacina das crianças. O repórter Arthur Neves acompanhou essa entrega e traz agora ao vivo mais informações para a gente sobre as vacinas, a chegada dessas vacinas ao Brasil. Boa noite para você, Arthur. Ótima noite para você também, Augusto, para todos que assistem ao Rede TV News. Olha, os quase 2 milhões de doses da vacina pediátrica da Pfizer chegaram então no Brasil às 3h30 da noite, ou melhor, da madrugada de hoje, lá no aeroporto de Campinas, no interior aqui de São Paulo. Essas doses vieram da Holanda e já estão com o Ministério da Saúde, que vai fazer a distribuição para os estados brasileiros. Uma outra notícia tem a ver com a mais nova variante da Covid-19, a Omicron, e também com a Coronavac. Os cientistas chineses disseram que a terceira dose da Coronavac ajudou a produção de anticorpos contra a Omicron em 95% dos vacinados. Esse estudo foi publicado na revista de grande circulação, a revista Nature. E ainda falando sobre vacinas, vocês estão lembrados da Butanvac? Pois é, a vacina 100% brasileira, produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo. Nós falamos ao vivo do Instituto, que hoje publicou, então, a conclusão da primeira fase de estudos. Esses estudos são com
foram considerados bons e vão ser entregues para a Anvisa. E logo, logo vão ser iniciados os testes da segunda e terceira fases. Os cientistas dizem que é necessário passar por adaptações por causa dos ciclos da doença e também das novas cepas. De São Paulo, Arthur Neves para o Rede TV News. Obrigada, Arthur. E agora nós vamos juntos conferir os dados da vacinação no Brasil, de acordo com as informações aqui no nosso telão. Até o momento, mais de 167 milhões de pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, o que representa mais de 78% da população brasileira. Já receberam 2 doses ou dose única de vacina, mais de 150 milhões de habitantes, ou seja, pouco mais de 70% da população. A dose de reforço já foi dada a pouco mais de 52 milhões de pessoas, e isso equivale a 24,5% quase da população brasileira. O total de doses aplicadas até o momento passa dos 370 milhões. Exatamente, Milena. E vamos acompanhar então os estados que mais vacinaram a população com as 2 doses. São Paulo aparece aí com mais de 80% da população vacinada. Piauí com mais de 77% e Minas Gerais com mais de 74%. A Comissão de Desenvolvimento Humano do Senado aprovou hoje a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para prestar esclarecimentos sobre o suposto atraso na vacinação infantil contra a Covid-19. O uso de vacinas da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no dia 16 de dezembro, mas as primeiras vacinas começaram a ser aplicadas em 14 de janeiro, quase um mês depois. A comissão também aprovou convites para ouvir o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o secretário de Ciência do Ministério da Saúde, Hélio Angotti. A data dos depoimentos, no entanto, ainda não foi marcada. E aconteceu de novo, um piloto de helicóptero caiu no golpe do encontro por aplicativo. Ele foi baleado e morreu dentro do carro dele. O crime aconteceu ontem. Hoje, 2 suspeitos foram presos. Nas imagens dá para ver quando o carro de Maurício Malzoni é fechado por um outro automóvel em uma rua pouco movimentada na Zona Oeste. Os criminosos saem do veículo e abordam a vítima. Em seguida, eles voltam para o carro e vão embora. Pelo menos 5 tiros foram disparados contra o motorista. Mesmo baleado, ele dirige por alguns metros, mas acaba batendo em um poste. O motorista morreu a caminho do hospital. O Maurício Malzoni tinha 52 anos e era piloto de helicóptero. Hoje à tarde, 2 suspeitos foram presos na mesma região, dirigindo o carro usado no crime. A polícia acredita que Malzoni tenha sido vítima de um grupo que marca encontros por aplicativos de relacionamentos para realizar assaltos e também sequestros. Esse tipo de golpe tem sido cada vez mais comum. Em São Paulo, nos últimos 4 meses, pelo menos 3 pessoas morreram por acreditar que os encontros reais seriam com quem conversavam de maneira virtual. No dia 16 de janeiro, um homem de 31 anos foi encontrado morto dentro de um carro com um ferimento na nuca. De acordo com amigos da vítima, ele teria marcado um encontro com uma mulher por meio de um aplicativo em São Paulo. Em novembro do ano passado, um homem de 42 anos teve a moto roubada e ficou por mais de um dia num cativeiro. Ele teve cerca de R$150 mil transferidos para a conta dos criminosos. Também em novembro, um homem de 41 anos caiu no mesmo golpe. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele chega ao local do encontro e aguarda dentro do carro. Na sequência, um outro veículo encosta e 2 bandidos descem armados. Os criminosos roubaram um celular e uma carteira. A polícia chegou momentos antes da vítima ser sequestrada. Muito cuidado, gente, ao fazer novas amizades, encontrar novos amigos. Muito cuidado. Foi enterrado em Camocim, no Ceará, o corpo do jovem de 19 anos morto a tiros dentro de uma delegacia. Os disparos foram feitos por um policial militar de folga. Matheus Silva Cruz e o agente Jorge Tarique de Vasconcelos Ferreira, de 33 anos, teriam discutido durante uma festa na madrugada de domingo. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o jovem no chão, ferido e imobilizado.
Segura aí que tá na tua. Não fugir da viatura lá, mano. Respirar. Logo em seguida, os dois foram encaminhados para a delegacia e, enquanto aguardavam, o militar atirou contra o jovem, que morreu no local. O PM disse que atirou em Matheus em um momento de fúria, levado por violenta emoção. O agente foi preso em flagrante. Durante o cortejo para o enterro do rapaz, familiares e amigos pediam justiça. Matheus não tinha antecedentes criminais e trabalhava como tosador no pet shop da família. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial militar foi indiciado por homicídio qualificado. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Assuntos Internos, vinculada à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública do Ceará. Um homem reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto a tiros em Cariacica, no Espírito Santo. A câmera de segurança registrou o momento em que os criminosos chegam em um carro e abordam a vítima que está na calçada, conversando com um amigo. Os bandidos roubam os pertences dos dois e pegam a chave do carro. Repare que uma criança acompanha toda a ação. Quando um dos criminosos fica sozinho, a vítima reage. A câmera não mostra, mas segundo testemunhas, ela foi baleada pelo menos 5 vezes. O homem responsável pelos disparos volta correndo e foge. Rodrigo da Vitória, de 44 anos, desce a rua e cai. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os bandidos fugiram sem levar o carro e estão sendo procurados pela polícia. Em Fortaleza, câmeras de segurança flagraram o momento em que ciclistas são assaltados por 2 homens armados na madrugada deste domingo. Um dos ladrões aparece com um fuzil na mão. A dupla rende as vítimas e leva celulares e outros objetos pessoais. Até o momento, ninguém foi preso. Um segurança foi violentamente agredido durante uma festa neste fim de semana em Ourinhos, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, a vítima trabalhava no evento e teria tentado separar uma briga quando começou a ser espancada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um homem de 26 anos apanhando de um grupo de jovens. As agressões só pararam quando outros seguranças chegaram. A vítima foi socorrida e já recebeu alta. Nós continuamos a falar de violência, mas agora vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, porque nesta segunda-feira a vítima foi uma senhora que trabalhava como diarista. O repórter Tony Vendramini é quem tem essas informações e fala agora ao vivo com a gente. Boa noite, Tony. Notícia fatal, né? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a diarista Jurema Álvares Pinto, de 65 anos, estava a caminho do condomínio onde trabalhava, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, quando foi baleada. Ela estava no carro com o filho quando a bala atravessou o para-brisa e atingiu Jurema no peito. Eles passavam por uma rua que cruza a comunidade Cidade de Deus. Jurema e o filho faziam esse trajeto todas as segundas, terças e sextas. Jurema ainda foi levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Ainda não há previsão de quando serão o velório e o enterro da diarista. A Polícia Militar informou que não havia operação em andamento e nem registro de confronto no local. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Uma Ferrari avaliada em quase R$500 mil pegou fogo e explodiu dentro de uma comunidade em Belo Horizonte. Testemunhas registraram o momento em que as chamas já se espalhavam pelo carro. O proprietário acionou os bombeiros, mas o incêndio já estava sem controle. Depois que o fogo foi apagado, sobrou apenas a parte dianteira do carro de luxo. O motorista contou que se perdeu e foi parar no conjunto de favelas da Serra, na zona sul da cidade. Disse ainda que a Ferrari teve uma pane e pegou fogo. Ele e os 2 passageiros não se feriram.
Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas em um acidente entre 2 ônibus na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, esses coletivos bateram de frente e pegaram fogo em uma rodovia, num trecho, na verdade, próximo à cidade de Retirolândia. Os motoristas morreram, já os passageiros conseguiram sair pelas janelas. Alguns estão internados em estado grave. A causa do acidente ainda é investigada. E foi preso hoje o suspeito de matar 2 mulheres na cidade de Glória do Goitá, na zona da Mata de Pernambuco. Após 8 dias de buscas, Edson Cândido Ribeiro, de 35 anos, foi capturado e levado à delegacia de Caruaru, no agreste do estado. Ele seria o autor dos 2 crimes bárbaros que provocaram comoção e revolta no município de Glória do Goitá. Jailma da Silva, de 19 anos, foi encontrada morta com golpes de faca e sinais de violência sexual no último dia 31, em um matagal na zona rural da cidade. O corpo da segunda vítima, Cauane da Silva, de 18 anos, foi achado na mesma região, dentro de uma tubulação, um dia depois. Ele é suspeito também de perseguir uma terceira vítima, que conseguiu fugir. Edson Cândido Ribeiro já passou pelo sistema penitenciário pernambucano e cumpria a liberdade condicional há 6 meses. Ele ficou 13 anos preso, condenado por estupro e roubo. E tá chegando a hora! No próximo domingo, dia 13, a Rede TV vai transmitir ao vivo o Super Bowl, evento que atrai milhões de espectadores em todo o mundo. Pois é, Milena, a partida mais importante do futebol americano já conquistou muitos fãs pelo Brasil, mas a modalidade ainda é desconhecida de muita gente. A nossa equipe foi às ruas com um time especial para mostrar todas as habilidades deste esporte. Essa praça no centro do Rio até parece que foi presenteada com novas estátuas. Só que aqui elas ganham vida rapidinho. Dá só uma olhada. O jogo chama atenção. É o futebol americano. A bola também é uma atração à parte. Você quiser que jogar, como que joga que eu não sei. Ah, Dona Tânia pode até não lembrar o nome do esporte, mas sabe como arremessar. Olha aí. Eu esqueci o nome, mas ele joga... Eu sei que essa bola tu joga assim, né? Deixa eu ver aqui. Aí vai, né? Não é? Exatamente. Não é assim? Vai ver? Jogadores de futebol americano aqui do Brasil fizeram uma grande brincadeira pelas ruas do Rio de Janeiro. A iniciativa da NFL Brasil pretende mostrar que a modalidade não tem grandes segredos. Foi legal, foi divertido, a galera animada. Foi bom mesmo. E teve até chute do kicker, uma das funções mais importantes no futebol americano. Uma missão solitária que aqui cabe ao Léo. Todo mundo pode errar, menos ele. É a pressão que ninguém tem no futebol americano. Porque a gente entra para um momento, é um chute, errou, saiu e você não sabe quando é que vai ser o próximo. Então todo mundo tem direito de errar em todas as jogadas. Eu tenho que entrar, acertar e sair. Então é bem complicado, é uma pressão boa. E se o passeio pelo centro do Rio é uma grande diversão, por que não arriscar uns passos de balé bem em frente ao Municipal? Corpo de baile desengonçado esse, hein? Mas até que misturar balé com futebol americano pode ser interessante. Já vale de um aquecimento para um jogo, né? Quem sabe? Para não ter aquela lesão, né? Futebol americano ainda tem poucos jogadores aqui no Brasil, mas o interesse pelo esporte vem aumentando nos últimos anos. E as transmissões da Liga Americana, com nomes famosos como o jogador Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen, é o que tem contribuído para a popularização do jogo aqui no país. O esporte está crescendo no país, a gente já teve a oportunidade de participar da Copa do Mundo de futebol americano e eu tenho certeza que daqui a 10, 20 anos, principalmente com a ajuda da Rio Football Academy, a gente vai chegar no maior auge possível e enviar cada vez mais atletas para a NFL. E se você aí, depois de ver o Douglas, está pensando que esse esporte é só força e tamanho? Está completamente enganado. Futebol americano exige um pouquinho de várias qualidades. É um esporte onde não faz acepção de pessoas. Você pode ser baixo, alto, magro ou gordinho. Cada um tem a tua função, a tua posição e trabalha com excelência. A Aline Araújo, do Rio de Janeiro, para a Rede TV, o canal do Super Bowl. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, excelente semana e até amanhã.